Em janeiro de 2021, uma verdadeira tragédia sanitária bateu-se sobre o estado do Amazonas. Pois não. Com a falta de oxigênio hospitalar para os pacientes. Em um momento de pico do número de casos e mortes por Covid naquele estado, foi noticiado que, dias antes do exaurimento total do oxigênio hospitalar na cidade de Manaus, em 14 de março exatamente, o diretor da White Martins, senhor Lorival Nunes, enviou um e-mail ao Ministério da Saúde solicitando apoio logístico para o transporte de cilindros de oxigênio gasoso e de tanques de oxigênio líquido para Manaus. Pedido que não teria sido atendido a tempo. Pergunto, ministro, Vossa Excelência confirma essa informação? O senhor podia só voltar a data que o... 14 de março. Em janeiro de 2021, uma verdadeira tragédia. Não, só a data. Obrigado. Deixa eu colocar uma coisa... Janeiro de 21, mas em 14 de março... Entendi a data já. Em 14 de março, o diretor da White Martins, senhor Lorival Nunes, enviou um e-mail ao Ministério da Saúde solicitando apoio logístico para o transporte de cilindros. A pergunta é, Vossa Excelência confirma essa afirmação? Olha, deixa eu dizer uma coisa para o senhor. No dia 8 de janeiro, aí já vão 7 dias antes, 6 dias antes, nós já tínhamos iniciado o transporte aéreo de oxigênio para Manaus. Então, para atender essas demandas logísticas. No dia 8, no dia 10, 11, 12, 13, 14, todos os dias. Transporte de oxigênio por avião, transporte por balsas e transportes, isso em janeiro. Então, isso é em janeiro. Então, no dia 14, nós já estávamos transportando oxigênio há bastante tempo. E a demanda da White Martins, ela só entrou na lógica do que já estava sendo feito, e muito. Isso não é uma... Quando e em que momento Vossa Excelência foi informado do risco de desabastecimento de oxigênio em Manaus? Eu tomei conhecimento de riscos em Manaus no dia 10 à noite, numa reunião com o governador e o secretário de Saúde, quando eles me passaram as suas preocupações que estavam com problema logístico sério com a empresa White Martins. Ministro. Pois não. Só um minutinho, senador. É em março do ano anterior. Não, esse ano. Não. Janeiro. Não, Foi janeiro. Não, janeiro foi a verdadeira tragédia, eu citei aqui exatamente. E em março, o diretor da White Martins, senhor Lorival Nunes, enviou um e-mail ao Ministério. Não, desculpa, eu... Em março nós tivemos a primeira onda. Em março nós tivemos a primeira onda, de 2020. Eu estava no A segunda onda, em janeiro, dia 10 de janeiro, dia 11, começou a segunda onda, a falta de oxigênio. Em 2021. Foi aí que até os Estados Unidos nos colocou à disposição Boeing. E por que a gente nunca pediu aquele avião, ministro? Olha só, eu nunca me chegou todas as ofertas de entrega de oxigênio, eu aceitei todas. Se elas não foram concretizadas, eu não posso dizer por que não chegou. Nós tínhamos dificuldade, Vossa Excelência conhece bem a nossa região, conhece até porque serviu lá, trabalhou lá e praticamente nasceu lá. Nós tínhamos dificuldade de trazer. O general Fernando foi um grande... Foi ele que nos salvou ali. Ele nos ajudou muito, eu sempre faço questão de agradecê-lo aqui. Ele era o ministro da Defesa na época, nos ajudou bastante. Mas ontem eu cobrei do Ernesto Araújo aqui, porque que ele não entrou em contato com a Venezuela para trazer o oxigênio, era só um telefonema dele, mas teve um avião que teve uma jornalista chamada Rosiane Carvalho, do meu estado, ela fez essa matéria, tinha um avião que passou 9 dias sem ter uma resposta, e a gente precisando de transporte, que era um cargueiro americano que foi colocado à disposição. A informação que eu tive é que o Ministério da Saúde
teria repassado para o Ministério das Relações Exteriores. O senhor tem conhecimento disso? O que eu me recordo sobre exatamente o avião era de que para nós seria excepcional ter um avião. E todas as vezes que se apareceu a possibilidade, sim, nós queremos. E queremos, inclusive, com o próprio oxigênio, fazer uma ponte aérea Miami-Manaus. Essa era a nossa posição sobre o assunto, especificamente sobre esse assunto. Mas eu, pessoalmente, não liguei para os Estados Unidos, nem fiz essa ligação. Não, eles colocaram à disposição. Pois não. Mas para complementar, senhor relator, houve um equívoco na data, é 14 de janeiro. 14 de janeiro de 2021 deve ser a data que Vossa Excelência está se referindo. O que o presidente Omar está se referindo é que ontem, aqui em depoimento, o ex-chanceler Ernesto Araújo afirmou categoricamente que os Estados Unidos da América disponibilizou um avião equipado para transportar oxigênio e que pediu as especificações do governo do estado do Amazonas, aguardou 1, 2, 3 dias, não recebeu as especificações para informar o governo americano e que o Ministério da Saúde também não deu essas informações. Então, o que nós gostaríamos de entender, porque muitas pessoas morreram, se o Ministério da Saúde não deu essas informações ao Itamaraty e por que o governo do estado não entregou essas informações que levaram a mais de 1.600 pessoas a morrerem no estado do Amazonas. Senador, com relação à posição lá de por que o Estado não fez, deveria ter feito, na minha análise. Agora, se não fez, tem que ser questionado. Agora, com relação ao Ministério se posicionar sobre o assunto, o Ministério, acho que nunca foi instado. O que eu soube do avião foi por telefone. E a resposta é sim, temos interesse. Tem que vir o avião. Quem é que está negociando isso? Quem é que está tratando disso? Essas foram as posições. Sim, o Ministério quer todas as possibilidades. Agora, em momento algum, me chegou uma solicitação de especificações ou demandas ou algo que eu devesse fazer pelo Ministério. Nós estávamos vivendo ali digamos, o fogo forte naquele momento. Ministro, especificamente, como e em que momento Vossa Excelência foi informado do risco de desabastecimento do oxigênio em Manaus? Pergunta concreta. No dia 10 à noite. Dia 10 à noite. Numa reunião com o governador e o secretário de Saúde. Vossa Excelência tomou conhecimento desse e-mail de 14 de janeiro? Não. Da White Martins? Não, não tomei conhecimento. Já estávamos no meio da operação em Manaus. Se o apoio se o apoio solicitado tivesse ocorrido a tempo, o problema de Manaus poderia ter sido evitado ou diminuído? Olha, a suposição, ela é uma suposição. E se tivesse feito, se não tivesse acontecido aquilo, se tivesse acontecido a balsa, então o assunto ele é muito profundo, senador. É claro que ações proativas, precoces, trazem resultados melhores. Então, a resposta em tese, qualquer coisa tratada com precocidade, com velocidade, com presteza, traz respostas melhores. As autoridades amazonenses, por favor, presidente. Ministro, a experiência negativa do estado do Amazonas, principalmente na cidade de Manaus e alguns municípios do interior, depois a gente conseguiu, com a FAB, e com a ajuda, colocar várias usinas de oxigênio nos municípios. E teve sim contribuição do Ministério da Saúde nesse sentido, não dá para você negar isso. Mas a experiência negativa que nós tivemos lá, isso aconteceu em outros estados e municípios depois. Também faltou oxigênio em outros lugares do Brasil. Aquela experiência foi negativa, infelizmente, mas depois também isso aconteceu em outros estados e municípios. Essas pessoas, os gestores desses estados e municípios, vendo essa experiência no Amazonas, por que eles não se prepararam para isso? Deveriam ter se preparado.